Santo Agostinho é o doutor da graça, porque ele mesmo não somente nos ensinou como a graça opera, ele primeiro aprendeu como a graça realiza em nós transformações extraordinárias. De todos os santos que influenciaram a história da Igreja, nós podemos dizer que Santo Agostinho, sem medo de errar, é o número 2. Ou seja, além de São Paulo, apóstolo, que com as suas cartas influenciou o pensamento da Igreja de forma indelével para todo sempre. Se nós formos procurar uma segunda figura que com o seu pensamento influenciou e transformou a história da Igreja, o segundo lugar é ocupado, sem dúvida nenhuma, por Santo Agostinho. É preciso ser religioso para reconhecer a importância do filósofo Agostinho? De maneira nenhuma. Então. Né? Os próprios textos do Agostinho convidam, né, a contemplar a beleza poética dos seus textos. Inclusive, as confissões, né, o início do texto, tem uma riqueza muito grande, porque o Agostinho ele começa a pensar como invocar Deus. E é interessante que essa palavra invocare significa chamar para dentro. E aí ele faz uma pergunta: como eu posso chamar Deus para dentro se Deus já está em mim? É como se o cristianismo tivesse potencializado de tal forma a produção intelectual de Santo Agostinho que praticamente toda a produção escrita dele, genial, que ele tem de filosofia, de teologia, se dá depois da sua conversão. Ele vai escrever aqui o que muitos acreditam ser a primeira autobiografia, né, da história da literatura. E ele vai fazer essa autobiografia de uma forma muito honesta, né? Então veja bem, ele chama seu livro de Confissões, ou seja, ele não tem o que esconder aqui. Então ele vai falar da própria vida de maneira bastante aberta. Ele vai se dedicar a essa atividade aqui de escrita de suas memórias, enquanto ele está analisando sua própria vida e também interpretando determinadas passagens da própria vida. Isso tudo com o intuito de escrever essas confissões a Deus. Então Deus é seu interlocutor, é com ele que ele está falando o tempo todo. Ele louva a Deus, confessa seus pecados e presta conta de suas ações. É alguém que teve na literatura, especificamente no ato de ler e no ato de escrever, um momento de intimidade com Deus, de autoconhecimento e um momento de exame radical de consciência e de descoberta de si e de descoberta de Deus e de descoberta dos outros com os quais ele se relaciona numa dialética moral de quem és tu, e quem sou eu, e quem somos nós diante de Deus. Então a teologia, a antropologia, a ética de Santo Agostinho é sempre pautada numa experiência existencial real. Se tem um autor sincero na literatura, é Santo Agostinho. Primeiro, obviamente, nós vemos o Santo Agostinho humano, pessoa, a dificuldade de luta dele contra o pecado, especialmente os pecados da carne, a teimosia, de certa forma, que ele tinha, a relutância em aceitar o cristianismo, em ler a Bíblia, em se abrir de fato ao conhecimento do cristianismo. Sua conversão aos 32 anos de idade, depois de ser um grande orador, um rétor, depois de ser um filósofo que buscava a verdade, ele finalmente é dobrado pela graça de Deus, que vem resgatá-lo e tirá-lo das suas paixões carnais. Mas ele só enxergou esta beleza da graça dentro quando finalmente, vencido, ele se entregou a ela. E ele logo percebeu que se esse amor não estivesse ordenado e não tivesse voltado a uma fonte eterna e infinita de significado, de bondade e de beleza, ele iria sucumbir, ele iria se afogar, ele iria naufragar.
Então o amor no coração de Santo Agostinho é a prova de que Deus existe. Ele foi um bispo, teólogo e filósofo da Igreja Católica ligado a um movimento que a gente pode reconhecer como a patrística. O patrística aqui refere-se a patris, né, porque ele é feito pelos pais da Igreja Católica. São filósofos, teólogos, pensadores que estão construindo os primeiros dogmas, né, aquilo que para além do básico, ou seja, além da verdade revelada que está no chamado Evangelho, é aquilo que precisa nortear esse pensamento cristão. Então, eles estão no início de tudo. É o padre da Igreja Latina mais influente. A sua obra só perde em termos de influência e impacto na cultura cristã medieval para a própria Bíblia. Então, Santo Agostinho ele não é um autor que escreveu uma obra importante. É um autor que escreveu várias obras decisivas que se tornaram um modelo de apologeta, de teólogo, de filósofo, de escritor de espiritualidade, de exegeta, de comentador dos salmos, do Gênesis, das cartas. Então, é literalmente uma montanha em cujo topo você não vai chegar e que você vai circundando e vai escalando e vai encontrando uma riqueza numa carta, num sermão. E você fala, não é possível. Não é possível uma coisa que um homem escreveu uma biblioteca inteira que a gente não vai ler toda durante a nossa vida. Que ele é muito mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. Então, por vezes, a gente pode pensar que ele é filósofo, ele é teólogo, ele é muito distante, ele é muito difícil. Mas a vida de Santo Agostinho, ela é inspiradora para qualquer um de nós, nos seus caminhos, nos seus percalços, nas suas buscas por Deus. E o quanto... Especialmente, Santo Agostinho era sensível e a gente às vezes não se dá conta disso. Ele foi o modelo de como o homem com uma pena na mão encontra Deus e confessa a sua interioridade. E nesse processo, que é um processo socrático, de diálogo, mas dessa vez não com um interlocutor ignorante, mas com um interlocutor onisciente, com o qual eu me revelo a mim mesmo e que me revela a mim mesmo. Então, essa dinâmica de revelação pela confissão é que se tornou o grande modelo para a investigação psicológica e espiritual da alma humana. Vitória da graça. Vitória da graça. Vitória da graça que transforma os seres humanos, que faz com que nós possamos agir divinamente, dar passos de gigante. Meus irmãos, olhando a vitória da graça na vida de Santo Agostinho, nós então precisamos reconhecer a graça em nossas vidas e sairmos desta convicção errônea, pagã, quando não pelagiana, de que nós, seres humanos, somos capazes de nos salvar. Somos capazes de vencer o egoísmo que está dentro de nós. Não. Somente a graça é quem basta.